Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje pomos-nos nos sapatos de quem tem algum dinheiro de parte e está indeciso entre investir ou amortizar o crédito à habitação. Esse compromisso que nos agarra pela vida fora. O que compensa mais, investir as poupanças ou emagrecer o empréstimo da casa? E como decidir? Então, e se eu optar por investir? Que produtos financeiros são mais adequados? Devo ir por produtos de risco ou de capital seguro? Já percebeu então? Vamos ter que fazer algumas contas para saber que destino dar às suas poupanças. Nada tema. A matemática é o nosso forte e quase sempre a matemática dá a resposta. Posso já adiantar que na maioria dos casos é mais compensador investir. Mas poderá haver situações, até dependendo da própria situação da pessoa, em que possa fazer sentido amortizar o crédito de habitação ou até combinar as duas opções. E, portanto, se eu vou deixar de amortizar o crédito de habitação no pressuposto que vou investir para ganhar mais e depois acabo por não ter a consistência ou a disciplina necessária para investir, mais valia ter amortizado o crédito de habitação. E hoje o matemático de serviço vai ser o Rui Ribeiro. Olá, Rui. Olá. O Rui é analista financeiro da DEC Proteste e pergunto-te desde já, Rui, investir ou amortizar? Existe uma resposta única? Não existe, mas antes de começar a responder diretamente a essa pergunta, eu queria fazer aqui duas ressalvas. Primeiro, só faz sentido as pessoas colocarem essa pergunta se já tiverem um fundo de emergência, que corresponde a mais ou menos a seis vezes as despesas mensais que têm, e se já tiverem pago outras dívidas que tenham que não o crédito à habitação, porque essas dívidas têm normalmente taxas de juros muito superiores às do crédito de habitação. Estás a referir, por exemplo, a um cartão de crédito? Ou um cartão de crédito, um crédito pessoal, um crédito automóvel, coisas desse género. Portanto, se tiver determinado montante livre, antes de pensar amortizar ou investir, deve, se não tiver o fundo de emergência, constituí-lo, e se tiver dívidas com taxas de juros muito altas, como é o caso dos créditos pessoais, pagar primeiro essas dívidas. Portanto, se tiver estes dois pressupostos cumpridos, aí sim estamos em condições de começar a pensar. Okay. Vamos amortizar o crédito de habitação ou vamos investir? Vamos assumir que esse TPC está todo feito. Exatamente. Pronto, gostava de dar esta ressalva inicial porque é de facto importante, claro. E depois às vezes as pessoas põem-se, por exemplo, a amortizar o crédito de habitação quando têm outros créditos com taxas muito mais elevadas, que faz sentido amortizar primeiro. Tentando responder diretamente à pergunta, a resposta não é completamente linear. Calculei que não fosse. Na maioria dos casos, posso já adiantar que na maioria dos casos é mais compensador investir. Mas poderá haver situações, até dependendo da própria situação da pessoa, em que possa fazer sentido amortizar o crédito de habitação ou até combinar as duas opções. Quais são os fatores mais importantes? Desde logo, a taxa de juro que nós temos no nosso crédito de habitação e a taxa de juro ou o rendimento que conseguiremos obter com o investimento que vamos fazer. E no investimento há diversos produtos e com taxas muito diferentes. Portanto, a comparação da taxa de rendimento que conseguiremos obter com os nossos investimentos e a taxa que pagamos pelo nosso crédito de habitação são dois fatores, eu diria, os mais importantes. Mas não é necessariamente uma comparação direta. Ok. E agora, antecipando se calhar um pouco o que vais dizer, tu falavas da expectativa de rendimento que um produto pode ter. Estamos necessariamente a falar de produtos com capital garantido, onde à partida já sabemos qual é a taxa de juros que lhe está associada? Exatamente, pronto. Há as duas coisas. Há produtos de capital garantido em que nós sabemos qual é a taxa de juros que está associada e há produtos que não têm capital garantido em que nós não sabemos a taxa de juros que está associada ou o rendimento que vamos ter. Podemos olhar para o histórico dos últimos anos ou dos últimos largos anos para ver quanto é que esses ativos deram como rendimento em média. Não quer dizer que esses rendimentos passados se repitam no futuro, mas temos quase a certeza que a muito longo prazo, por exemplo, investir em ações vai ter um rendimento muito superior a investir em depósitos ou certificados da Forro. Mas de qualquer maneira é preciso, no caso dos produtos que não têm capital garantido, fazer uma simulação
que não será exatamente o que vai acontecer na realidade, mas é suficiente para nos ajudar a tomar uma decisão. Portanto, o produto em que vamos investir é importante exatamente pela questão do rendimento que vamos obter. Eu se calhar começaria desde já com um exemplo, para depois podermos explorar, exatamente, para depois podermos explorar as várias vertentes. E vamos supor um crédito à habitação de 120 mil euros, em que faltam 15 anos para a maturidade, portanto para acabar o prazo de pagamento. Vamos supor que a taxa de juro é a Euribor a 3 meses, muito comum nos empréstimos em Portugal, e um spread de 1%. E vamos agora supor que temos 20 mil euros em que temos que decidir se vamos amortizar de forma antecipada o crédito à habitação ou se vamos investir este valor. Começando pelo crédito à habitação. Portanto, nestas condições, neste cenário que eu aqui descrevi, ao amortizarmos 20 mil euros quando ainda faltam 15 anos para acabar o prazo do empréstimo, supondo a Euribor 3 meses, que em abril estava mais ou menos em 2,2%, mais o spread de 1%, nós conseguimos uma poupança de juros aproximada de cerca de 5.200 euros. Ok, 5.200. Portanto, que ainda é um valor significativo. Podemos descontar aqui a comissão de amortização antecipada, porque no caso de taxa variável essa comissão é de 0,5%. Se for taxa fixa é de 2%, é maior. Mas neste caso dos 20 mil euros a taxa variável era uma comissão de 100 euros. Portanto, grosso modo, pouparíamos em juros menos esta comissão de amortização antecipada cerca de 5.100 euros. Agora vamos ver o outro lado da equação. Ou seja, os vários produtos que temos disponíveis. Em média, os depósitos a prazo em Portugal rendem cerca de 1% líquidos atualmente. Aqui temos que ter em conta que, ao investirmos neste produto, se investirmos todos os anos, cada vez vamos investir um montante maior, porque investimos também no segundo ano os juros do primeiro ano e no terceiro ano os juros do primeiro e do segundo ano, por aí fora. Portanto, vamos buscar a capitalização dos juros, que é um conceito que nós já abordámos aqui. Já abordámos várias vezes dos juros compostos. E, portanto, neste caso, supondo um depósito a prazo de 1%, teríamos um ganho aproximado ao fim dos 15 anos de 3.200 euros. Muito bem. Portanto, comparando meter num depósito a prazo médio ou amortizando o crédito à habitação, neste caso não havia dúvidas, amortizávamos o crédito à habitação, poupávamos em juros 5.100 euros, volto a repetir os valores, e conseguiríamos no nosso depósito 3.200 euros de ganho, mais ou menos, ao fim dos 15 anos. Portanto, ainda estamos aqui a falar de uma diferença de 2.000 euros. Exatamente. Estamos a falar de uma diferença de cerca de menos 37%, no caso do investimento. Agora, se nós formos mais proativos e vamos, por exemplo, à procura do melhor depósito a prazo, ou dos melhores depósitos a prazo, vamos supor taxas de 2%, que é o que se consegue atualmente nos depósitos mais elevados. Neste caso, o resultado já é diferente. Porquê? Porque, devido ao efeito dos juros compostos, ao fim dos 15 anos, de fazer depósitos sucessivos anuais de 1%, o nosso ganho já seria de cerca de 6.900 euros. Isto significa que, apesar de estarmos a investir a uma taxa de 2% e da taxa que está implícita no nosso crédito ser, neste caso, mais ou menos 3,2%, apesar da taxa do investimento ser menor do que aquela que pagamos no crédito à habitação, compensaria mais investir à taxa dos melhores depósitos. Porquê? Pela mesma razão, imagino. Por duas razões. Portanto, porque no caso do investimento há o efeito dos juros compostos e no caso da amortização do crédito à habitação, para além de não haver nenhum efeito de juros compostos, há ainda uma outra questão, que é, à medida que eu vou pagando o crédito, cada vez vou devendo menos capital. Certo. E, portanto, aquilo que eu poupo no primeiro mês em juros, quando amortizo, vai sendo sucessivamente menor com o passar do tempo. Exato. Da mesma maneira que vais pagando também menos juros, não é? Exatamente, portanto vou pagando menos juros, mas também a poupança que obtive no primeiro mês não é a mesma que vou obter nos meses seguintes, vai diminuindo. Por isso é que há esta diferença. Apesar da taxa de juros que eu invisto ser menor do que a taxa de juros que eu pago no meu crédito de habitação, mesmo assim compensaria investir em vez de amortizar. Portanto, é preciso sempre fazer simulações. Se nós... Mas olha, desculpa interromper-te, Rui, isso logo à partida temos aqui um mito que se desfaz.
que era aquela comparação linear, direta, exatamente, que eu faria, não é? Entre a taxa de juros do meu crédito e a taxa de juros do produto, e que à partida, numa primeira diria sempre, ok, o depósito a prazo nunca lá vai conseguir chegar, e pelos teus cálculos não só chega, como até ultrapassa, não é? Exatamente, portanto, as duas variáveis não deixam de ser muito importantes de serem comparadas, mas não podem ser comparadas de forma linear. Tem que se fazer a simulação. Para ajudar as pessoas, eu diria que nós recentemente na DEC Proteste fizemos um artigo para ajudar as pessoas a pagar menos no seu crédito de habitação com várias propostas. E nesse artigo disponibilizámos uma calculadora que permite às pessoas meterem as condições do seu crédito e ver, amortizando X valor, quanto é que conseguem poupar. Certo. Portanto, é a melhor maneira de conseguirem ver quanto é que conseguem poupar de juros ao fim daquele tempo, amortizando determinado valor de capital, neste caso, do nosso exemplo, os 20.000 euros. Portanto, é preciso sempre fazer essa simulação. Mas vamos agora falar de produtos mais rentáveis. Até os certificados da Forro, que se forem atualmente, o rendimento está indexado à Euribor há 3 meses também. Mas temos que supor que ela se mantém ao longo do tempo, o que provavelmente não irá acontecer. Mas pronto, para efeitos de simulação é suficiente, não é? Um exemplo o mais aproximado da realidade atual possível. Da mesma maneira, se a Euribor fosse alterada nesse período, também alteraria a do nosso crédito à habitação. Exatamente. Portanto, pronto, exatamente. elas Já lá vamos também, porque aqui há outros fatores que depois mais à frente podemos falar. Mas no caso dos certificados da Forro, supondo que se mantém, portanto, o investimento para os 15 anos em uma taxa de 2,2%, aí já conseguiríamos arrecadar cerca de 7.500 euros, ou seja, já não seriam os 6.900 do depósito a prazo a 2%, já seria um valor superior. Portanto, ainda menos compensaria amortizar o crédito à habitação. Se falarmos em investimentos mais arriscados, mas com um rendimento esperado melhor, superior, as ações, ETFs de ações, que eu posso dizer às pessoas que nos últimos 20 anos as bolsas mundiais deram cerca de 9,3% ao ano. Mas mesmo não considerando esse valor, mesmo que considerássemos, por exemplo, um rendimento de 6% ao ano, aí estamos a falar de uma diferença em termos de ganho acumulado 5,5 vezes superior àquilo que pouparíamos nos juros do crédito à habitação. Portanto, quanto mais arriscado e simultaneamente maior for o rendimento esperado do nosso investimento, como estamos a falar num prazo alargado, é expectável que a 15 anos, é aquilo que já explicámos algumas vezes, mas se me disseres assim, olha, é para 2 anos, não vamos investir em ações, porque eu não sei se daqui a 2 anos, quando precisar do dinheiro, se as bolsas estarão mais altas ou mais baixas. A 15 anos podemos fazer mais ou menos com alguma margem de segurança esta conta. E, portanto, quando investimos com produtos em produtos com um potencial de rentabilidade muito maior, ainda muito menos compensa investir. E as diferenças são significativas. Portanto, eu falei numa rentabilidade de 6%, e o ganho que eu obteria em relação à poupança de juros de amortizar o crédito era 5,5 vezes superior. Exato. Portanto, não há dúvidas, ok? Depois, há outros fatores que devem ser tidos em conta. Por exemplo, em cenários em que as taxas de juros sobem muito. Desculpa, Rui, antes de chegares a esses cenários, há outras questões depois também que têm que ser tidas em conta, que também são emocionais, ou seja... Exatamente, ia falar a seguir. Sim. Ok, pronto, então antecipei. Então vou já falar, por estás a falar nisso, vou já falar nisso, mas antes disso só falar noutra questão. O prazo que falta para acabar o nosso crédito à habitação. Quanto menor for esse prazo, por exemplo, se eu tiver a 2 anos de acabar o empréstimo, ou se tiver a 10 anos, compensa muito mais amortizar quando ainda falta muito tempo. Porque eu vou ter mais tempo para poupar juros. Certo. Pronto, este também é um fator importante. Depois os fatores emocionais também são importantes, eu diria se calhar aqui 2 ordens de razões, ou 2 exemplos. Há pessoas que para elas ter dívidas é um problema. Incomodas, não gostam de ter dívidas e portanto quanto mais depressa pagarem consigo identificar um bocadinho com isso. Quanto mais depressa pagarem as dívidas, melhor. Obviamente que esta premissa é difícil de cumprir no crédito à habitação porque é um valor elevado normalmente e demora muito tempo. Mas nesse caso em que de facto as dívidas nos causam urticária, digamos assim,
se calhar podemos não valorizar tanto o critério económico e financeiro e valorizar mais este aspecto. E, portanto, tentar amortizar o crédito o mais depressa possível ou combinar as duas soluções. Exato. Ganhar por um lado, ou seja, racionalmente tomar a decisão que economicamente é melhor, mas para também nos tranquilizar, ir também pagando ir atenuando a nossa consciência. Exatamente. À medida das nossas possibilidades, irmos pagando o crédito. Depois, outro fator que também pode ter importância é o seguinte, é nós dizermos, eu não vou amortizar o crédito porque vou investir. E depois, como nós sabemos, sobretudo aqui em Portugal, a cultura de investimento não está propriamente muito enraizada, mesmo para quem tem possibilidades de o fazer. E, portanto, se eu vou deixar de amortizar o crédito de habitação no pressuposto que vou investir para ganhar mais e depois acabo por não ter a consistência ou a disciplina necessária para investir, mais valia ter amortizado o crédito de habitação. Portanto, como tu dizes e muito bem, estes fatores comportamentais e emocionais também podem ter peso na decisão. Porque se nós não cumprirmos as premissas que estavam no nosso cenário de base, que era investir àquela taxa ou naquele produto, obviamente que depois mais valia ter amortizado, não é? Há ainda um outro fator, Rui, que eu queria acrescentar aí, que é a questão da folga financeira. Ou seja, é a questão emocional que também está ligada ao eu ter mais rendimento disponível no final do mês. E aí nós só vamos conseguir via amortização, não é? Exatamente. Porque nesse caso, sim, nesse caso faz mais sentido amortizar. Porquê? Porque eu, ao amortizar, tenho a certeza que de forma imediata as minhas despesas mensais vão diminuir. Enquanto que, ao investir, posso não conseguir de imediato obter rendimento mensal. Exato. Mais ainda se aplicarmos a tua regra de capitalização, então nós nunca vamos buscar nada, não é? Nós estamos sempre a investir. Pronto, exatamente. Se aplicarmos em produtos acumulativos e não distributivos, muito mais, não é? Portanto, nesse caso em que isto tem a ver um bocadinho com os objetivos, não é? Neste caso, o objetivo da pessoa é ter alguma folga porque tem as despesas e as receitas ou desequilibradas ou muito à justa. E, portanto, amortizar no crédito de habitação é uma boa maneira de diminuir de forma imediata as despesas. E, portanto, ter ali uma margem todos os meses maior. Agora, esta situação também não é muito frequente, porque se a pessoa tem dificuldades no seu orçamento mensal, provavelmente também não conseguiria ter um montante disponível para fazer a amortização. Mas percebes o que é que eu quero dizer? Sim, mas de qualquer maneira, se o tiver e tiver que ganhar folga financeira, obviamente que amortizar é melhor. A última coisa que eu gostava de chamar a atenção é que quanto mais altas forem as taxas de juro, mais eu vou pagar pelo meu crédito de habitação. Certo. Mas não necessariamente vou obter mais rendimento das minhas aplicações financeiras. E, portanto, neste caso em que as taxas de juros sobem muito, pode fazer sentido amortizar o crédito de habitação em detrimento de investir, sobretudo, em depósitos com valores mais baixos. Até porque nós sabemos que quando as taxas de juros estão a subir, o ajustamento das taxas nos créditos é muito mais rápido do que nos produtos de capital garantido e, portanto, nesse cenário é preciso equacionar esta situação também. E é um cenário que se calhar estamos na iminência de começar a viver. Exatamente. É expectável, atualmente é expectável que as taxas de juros, pelo menos aqui na Europa, comecem a subir. Aliás, em termos do mercado monetário já começaram a subir, mas que o Banco Central aumente mesmo as taxas de juros diretoras. Sim. E, portanto, começará a fazer, ou seja, o benefício de investir em detrimento de amortizar começa a reduzir-se. Obviamente que isto depende da escalada das taxas. Se subirem muito pouco, faz alguma diferença, mas acabará por, na maioria das situações, ser preferível economicamente investir. Se subirem muito, pode chegar a uma altura em que de facto compense mais amortizar. E portanto, sobretudo nos casos em que é necessário ter a tal folga financeira, não é? Nesses casos, então, é evidente que amortizar é mais importante. E as pessoas também têm que ter isso em conta quando a perspectiva é de subida das taxas de juros. Vamos supor que
as minhas receitas atuais mensais são equivalentes às minhas despesas, eu sei que num cenário de subida de taxas de juros provavelmente vou ter um problema. Exato. E portanto, como o meu crédito à habitação, que é uma despesa muito importante no orçamento de todas as famílias, vai começar a aumentar, já pode haver ali um desequilíbrio e eu gastar mais do que aquilo que recebo, em termos do agregado familiar. E portanto, podemos antecipar esse cenário, se tivermos algum dinheiro disponível, amortizando antecipadamente uma parte do crédito à habitação, para quando vier o aumento das taxas, já estarmos preparados. Precavidos, exatamente. Muito bem, Rui. Perguntava-te, como é que eu posso fazer... Tu falavas destas simulações e os números que apresentaste são muito claros, mas como é que eu Filipa, vou fazer essas simulações que tu fizeste? Ajuda-me. Em relação ao crédito de habitação, que é a mais difícil de simular, podemos usar a calculadora que nós disponibilizamos no nosso site na DEC Proteste. Ok. Portanto, fizemos agora um artigo na última edição da Contas e Direitos, em que ajudamos as pessoas a reduzir o montante que têm que pagar com o seu crédito de habitação e disponibilizamos online este simulador. É só preencher 2 ou 3 parâmetros e a pessoa consegue imediatamente saber: consigo poupar isto ao fim de X tempo, amortizando este valor, com base no valor que ainda tenho em dívida, com base na taxa de juros que está inerente ao meu crédito de habitação. É a simulação mais difícil, mas como nós disponibilizamos esta calculadora, é fácil. Depois, a questão dos juros compostos, há dezenas, centenas, milhares de calculadoras disponíveis na internet, porque é uma conta extremamente simples. Aliás, quem perceber um bocadinho de Excel até consegue fazer sozinho. Portanto, é só supor qual é a taxa e depois fazer a simulação. Por exemplo, posso dar um exemplo: 1.000 euros. Na primeira célula, vamos supor que invista 5%. Primeira célula, 1.000 euros. Vamos ter aqui um workshop de como construir uma calculadora. É fácil, é fácil. No Excel. 1.000 euros vezes 1,05, que é 5%. Depois, na segunda célula de baixo, é a célula de cima vezes 1,05. E é por aí sucessivamente, consoante o número de linhas que tiver, corresponde ao número de anos. E, portanto, vejo quanto é que consigo acumular se investir àquela taxa. Perfeito, muito obrigada. E portanto depois é comparar os dois valores. Muito obrigada, Rui. Estávamos há bocado a falar temos estado a falar na questão do crédito à habitação. Há obviamente outros fatores associados ao crédito à habitação que não falámos e que as pessoas também devem considerar, que são os custos que estão associados ao próprio crédito à habitação, não é? Exatamente. Nomeadamente, por exemplo, os seguros. Os seguros. E no caso, por exemplo, do seguro de vida, é um seguro que está não só dependente da idade, não é, de quem detém o crédito à habitação, mas que também está ligado ao capital que está em dívida, não é? Exatamente. E, portanto, também deve ser... Eu posso explicar um bocadinho isso. Isso também não falámos aqui, mas também deve ser tido em conta. Portanto, se quisermos fazer uma simulação completamente correta, temos que ter pelo menos estes 3 fatores em conta, que os 2 que já falámos. Portanto, quanto é que conseguimos poupar em juros, qual é a comissão de amortização antecipada que vamos pagar e depois quanto é que conseguimos poupar no nosso seguro de vida pelo facto do capital em dívida já ser menor. Exato. E o seguro de vida é um custo que está inerente ao crédito à habitação, que é talvez dos mais importantes. E portanto isso também tem que ser em conta, mas isso já é mais difícil de simular e eu diria que nestes exemplos que nós mostramos aqui, provavelmente, ou quase de certeza, para não dizer de certeza absoluta, não alteraria a decisão de qual é a melhor opção. Okay. Não sei se me fiz entender. Ou seja, mesmo considerando o benefício que eu iria ter nos seguros de vida, que é significativo, sobretudo quando as pessoas têm uma idade mais avançada que pagam mais pelo seguro de vida, mas mesmo assim, provavelmente, nestes exemplos que dei, não alteraria quando é que é mais vantajoso amortizar o crédito à habitação. No exemplo que eu dei, se investirmos apenas num depósito médio de 1%, e nos outros casos, taxas com produtos de taxas maiores, mesmo com o benefício que obteríamos no seguro de vida, compensaria mais continuar a investir. Mas é um fator importante, já agora alertar para isto também: quando fazemos essa amortização, temos que avisar a seguradora que o capital em dívida é menor, porque às vezes eles não atualizam de forma automática. Sobretudo quando as pessoas têm o seguro de vida contratado fora do banco. Exatamente. Fora do banco. Rui, eu imagino que saiba a resposta que me vais dar, mas não posso deixar de perguntar.
Então ia usar o meu PPR para pagar o crédito à habitação. Lá está, depende da taxa depende do PPR, não é? Não levei um não redondo logo à cabeça. Não. Pronto, a questão é a mesma. Temos que comparar quanto é que vamos ganhar no PPR e quanto é que vamos ganhar na amortização dos juros. Se tivermos um PPR dos mais seguros, que não investe 0% em ações, provavelmente aí dependerá dos PPRs. Pronto, nem todos têm o mesmo rendimento, mas aí a análise tem que ser muito casuística. Mas daqueles que são mais de capital garantido, provavelmente poderá compensar, dependendo das situações, obviamente cada caso seria um caso, poderá compensar amortizar o crédito à habitação, porque o rendimento que eu tenho no meu PPR é muito baixo. Ok. Se for um PPR com maior risco e se for mantido para o longo prazo, a gente não pode ver só a rentabilidade do último ano. Porque o PPR até pode ter tido uma rentabilidade, vamos supor, negativa de 2%, porque o mercado bolsista caiu e o PPR investia 50% em ações. Vamos supor. No último ano aconteceu isto. Mas nós estamos a ter que tomar uma decisão com uma perspectiva de longo prazo mais alargada, não é? Dependendo do prazo que nos falta para pagar um empréstimo à habitação. E, portanto, se é expectável que o nosso PPR não é expectável que perca 2% porque no último ano perdeu, não é? Portanto, em média, nos próximos anos, se tivermos um horizonte alargado, se investir uma parte em ações, provavelmente terá um rendimento superior. E aí já poderá não compensar amortizar o crédito à habitação. Depende muito do PPR. Eu pensei que tu ias acrescentar aquela parte. Não, o PPR não foi constituído para pagar um crédito à habitação, portanto não mexe, não toca, ele está lá por outras razões e que também, tal como o crédito à habitação, vão pela vida fora. Exatamente, e vão acompanhar-te. Ainda bem que tocas nesse ponto, porque isso é verdade. Portanto, se a pessoa está a usar o PPR para um complemento de reforma, tendo em conta que se prevê que as reformas vão ter um valor muito inferior ao dos últimos salários, sobretudo daqui a uns anos, obviamente que aí ainda compensa menos usar o dinheiro para amortizar o crédito à habitação, pelos dois motivos, porque provavelmente a taxa que obteremos no PPR acaba por compensar e porque estamos a acabar com o nosso pé de meia para a reforma. Mas é importante teres falado nesse aspecto. Eu trouxe a questão do PPR aqui, como pensámos, porque há 2, 3 anos, não é? Houve muita gente a recorrer ao dinheiro que tinha no PPR para fazer amortizações. Numa altura de crise. Exatamente. E, portanto, inflação muito alta. Eu acredito que esta ideia ainda esteja muito fresca na cabeça das pessoas e por isso é que quis trazer aqui. Se esse produto, de facto, serve de garantia para podermos ter uma reforma mais descansada e se tiver um rendimento mais ou menos aceitável, e volto a lembrar as pessoas que podem sempre trocar de PPR e portanto que devem sempre ir à procura dos que têm melhor rentabilidade, nesse caso é melhor não amortizar o crédito à habitação gastando o PPR, até porque depois ficam sem essa seguro de vida mais à frente, não é? Muito bem, Rui, obrigada. Nada. Tempo agora de levantar as mãos à Santíssima Trindade da Arte de Investir. E, Rui, quais são os 3 mandamentos do investimento que temos que ter presentes se tivermos dinheiro para poupar ou para investir? Eu diria que a primeira coisa... Para poupar, desculpa, e amortizar ou investir? O produto que vamos escolher para investir depende sempre de vários fatores, nomeadamente dos nossos objetivos, do nosso perfil de risco. Mas se estivermos dispostos ou se conseguirmos investir numa perspectiva de longo prazo, portanto, dinheiro que não precisemos a curto prazo, e façamos uma boa diversificação, pelo menos uma parte do capital que temos deverá ser investido em produtos de maior risco. ETFs de ações, fundos de investimento, diretamente em ações. Um horizonte temporal longo e bem diversificado por várias classes de ativos e por vários setores e mercados de atividade. Portanto, essa é a melhor forma de nós criarmos a nossa almofada financeira e de forma alguma compensa amortizarmos o crédito de habitação, pondo em risco este perfil de investimento. Ok? Muito bem. Em relação ao crédito de habitação, devemos sempre renegociá-lo quando for possível. Por exemplo, nos últimos anos as taxas de juros têm descido, agora vão começar a subir, mas o passado desceram,
e os bancos têm oferecido cada vez spreads mais baixos no crédito à habitação. Portanto, não faz sentido nós continuarmos com um crédito à habitação com as condições que negociámos há 5 anos. Podemos chegar ao banco e dizer-lhes, normalmente eles aceitam essa negociação, que as condições do mercado atualmente são completamente diferentes e que, portanto, queremos melhores condições para o nosso crédito de habitação. Portanto, negociar o crédito de habitação, mesmo que não seja uma amortização antecipada, faz sempre muito sentido também. E pronto, e podemos também equacionar, se tivermos capital para isso e formos avessos a investir com risco, amortizar o crédito, dependendo das simulações que forem feitas. Porque, como vimos aqui, por exemplo, os certificados de aforro, continua mesmo assim a ser mais vantajoso investir em certificados de aforro do que amortizar o crédito. Muito bem, obrigada. Seguirei esses conselhos de forma religiosa, ainda que eu tenda sempre a querer amortizar o meu empréstimo. E agora, neste podcast, tempo para ouvir as dores de investidores escaldado, meter água tem medo. E Rui, pergunto, tens algum arrependimento em matéria de amortizações versus investimentos? Ou não? Tu és uma pessoa tão regrada que nunca amortizou, Deus nos livros, porque as ações. Eu penso que não há ninguém que não se arrependa de algumas decisões que toma. Eu arrependo-me sobretudo de decisões a nível do investimento, nomeadamente não ter começado mais cedo com este mindset adequado do longo prazo. Em relação ao crédito de habitação, não tenho propriamente grandes arrependimentos, mas de qualquer maneira daria... Como sempre investiste muito bem, pagaste todo o teu latifúndio sempre à cabeça, não foi? Não diria isso, é porque renegociei o meu crédito várias vezes, portanto estou sempre a chatear. Portanto, és um daqueles chatos, não é? Estou sempre a chatear o banco. Eu percebo que as pessoas às vezes tenham algum receio a dar muito trabalho, mas não, é um telefonema ou uma ida ao banco. Às vezes também pode haver algum pudor, não achas? Não sei, é capaz, mas é uma coisa tão fácil que é uma questão das pessoas experimentarem uma vez. Depende do modo de funcionamento do não banco. Tem sempre garantido, não é? E provavelmente vão obter um sim, a não ser que tenham uma situação financeira muito difícil e que o risco para o banco seja elevado. Mas se não for esse o caso, normalmente, se estiver muito desfasado com o que se está a oferecer hoje em dia, os bancos aceitam essa negociação. Se por acaso não aceitarem rever as condições, vamos a outro banco, procuramos uma proposta melhor, vamos ao nosso banco, tem aqui esta proposta, vocês cobrem ou não cobrem? No fim do dia podemos sempre transferir o crédito, exatamente. Não é? A renegociação pode ser... Sim, portanto eu diria, dava 2 conselhos, como já disse aqui, renegociar as condições sempre que se justifique que as nossas não forem das melhores, e também pode fazer sentido, e eu também faço isso, apesar das respostas que dei de fazer investimentos, ir amortizando de vez em quando o crédito de habitação. Portanto, uma combinação das duas coisas também pode fazer sentido, dependendo sobretudo das alturas. Quando as taxas de juros estão muito altas, ainda faz mais sentido amortizar o crédito de habitação. Muito bem, obrigada, Rui, pelos teus esclarecimentos. Como sempre, é um prazer ter-te aqui. Esperamos que a matemática que aqui trouxemos o ajude mesmo a decidir se deve usar o dinheiro que tem de parte e de que não precisa no dia-a-dia, bem frisou o Rui, para amortizar o seu crédito à habitação. Ou se é então mais avisado investi-lo. Reveja o episódio e os conselhos do Rui Ribeiro se preciso for. O importante é tomar a decisão certa para o seu caso, fazendo as contas certas. Mais conselhos sobre poupanças e investimentos, no lugar do costume, em deco.proteste.pt/investe. Pode investir de volta em breve, até lá já sabe. Não gaste tudo em ativos tóxicos e, quem sabe, talvez amortizar um pouco o empréstimo.